Oi pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo trago para vocês com exclusividade a minha primeira videoaula. A minha videoaula desse lindo porta-xícaras, pessoal. Recebi essa encomenda, tá? E resolvi gravar para vocês. Já tem um vlogzinho dela aqui no meu canal, tá? E desse modelinho também, em outra cor, também tem vlog aqui no meu canal. E como eu recebi encomenda, resolvi gravar para vocês, tá? Deixa eu falar com vocês. O vasinho não tem videoaula aqui, tá? É de uma outra artesã. E eu vou deixar para vocês o link da aula que eu segui para fazer o vasinho. Olha que maravilhoso que ele é. A videoaula de hoje, né, é apenas do porta-xícaras. Olha que lindo que fica, pessoal. Usei aqui o fio cru, número 6. O fio verde bandeira também, número 6. O fio duna, tá? Para fazer as pétalas da flor. E o miolinho eu fiz com 2 linhas Anne. Mas você pode fazer, né, com os fios que você tiver aí. É uma peça linda, econômica, simples, né? Que dá pra gente fazer bastante e vender aí. Então, pessoal, é isso aí. Fiquem com o meu primeiro passo a passo. Se tiver alguma dúvida, pessoal, algum problema, eu peço desculpa, porque é a primeira videoaula que eu gravei. Espero que vocês gostem e consigam fazer aí. Vamos lá? Pessoal, já tô aqui com o fio cru para poder dar início à nossa peça. Se vocês estão ouvindo o barulhinho por trás, é o barulho do ventilador. Aqui na minha cidade está muito quente, não dá para poder fazer vídeo, gravar, nem trabalhar, né, pessoal? Sem um ventinho para poder ajudar. Então, e também quero dizer, pessoal, que essa é a minha primeira videoaula. E se caso tiver algum problema, vocês não entenderem alguma coisa, pode deixar nos comentários, tá? Que dentro do possível eu vou estar respondendo a vocês e tirando as dúvidas, tá? Se eu puder ajudar. Então vamos lá? Já tô aqui com meu fio cru. Vou dar a laçada inicial, né? Fazer o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, vou fazer o meu primeiro ponto baixo, ó. Primeiro ponto baixo. Mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E mais uma correntinha de separação, ó. Dentro desse anelzinho que a gente tem, nós vamos ter o total de 12 pontos altos. Já tenho esse aqui primeiro, porque, né, como a gente sabe, as 3 correntinhas valem como um ponto alto. E dentro do anel eu vou fazer mais 11, separados por uma correntinha, ó. Vou fazer aqui mais uma correntinha. Mais uma correntinha, um ponto alto. Já temos aqui o total de 4. Uma correntinha. 5. Mais uma correntinha, mais um ponto alto, 6, uma correntinha, mais um ponto alto, 7, até termos o total de 12. Vamos lá? Você faz aí, eu faço aqui. Ó, vou continuar por aqui, porque como é rápido essa carreira, né? Vamos continuar juntas, meninas. Meninas, né? E rapazes também. Ó, tem aqui 3, 6, 9, 10, 11, 12, ó. Foi o total de 12 pontos altos, separado por uma correntinha, ó. 3, 6, 9, 12. Confere o seu aí também, se não está faltando nenhum ponto alto, porque às vezes, um pontinho, né, errado que a gente faz no início, pode atrapalhar toda a nossa peça, né? Nesse caso aqui não, porque a peça é pequena, mas em outras peças que você possa estar fazendo, né? Às vezes por causa de 1 ou 2 pontos, sua peça pode dar errado, ó. Pode emborcar, né? Pode ficar mais, então é sempre bom a gente conferir as contagens. Fechei aqui meu anel, ó. Fechei, puxei aqui, ó. E vou agora fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que a gente fez, que no caso são as 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Na terceira eu venho e faço um ponto baixíssimo, ficando
assim. Vamos começar agora, pessoal, a nossa segunda carreira, né? Fizemos aqui o nosso ponto baixíssimo. E logo após o nosso ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. No mesmo lugarzinho, ó, onde que nós fizemos o ponto baixíssimo, vamos fazer mais um ponto alto, ficando com um total de 2 pontos altos, ó, em cima daquelas correntinhas que nós fizemos no início. Vamos lá? Agora, mais uma correntinha de separação. Vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer nele também mais 2 pontos altos. Ó. Vou soltar o fio aqui, pessoal. Deixa eu corrigir, pessoal, esse ponto alto meu que não ficou legal, não. Ó. No próximo ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos. Ó, 2 pontos altos. 2 no início, 2 no próximo. Mais uma correntinha de separação. No terceiro ponto alto de base, vamos fazer 2 também. Ó. E por toda a carreira, pessoal, vamos fazer 2 pontos altos né, onde que tinha um, ó. 2 pontos altos. No próximo, ó, mais uma correntinha, né, de separação. Mais 2 pontos altos. Mais uma correntinha. 2 pontos altos. Até a gente, né, completar toda a nossa volta, olha como tá ficando. De 2 em 2, separados por uma correntinha, ó. Vamos lá, pessoal, você termina o seu aí e eu vou terminar o meu aqui também. Prontinho aqui, pessoal, completei toda a minha volta e vocês também, né? Vamos aqui agora fazer, né, o fim de carreira, que é fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, ó. 1, 2, 3. Já fiz a minha correntinha de separação e vou fazer aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo, ó. Ainda não fiz o arremate, então a peça abre. Agora, pessoal, na próxima carreira, aqui nós tivemos um ponto alto, aqui 2 e aqui vamos ter 3. Sempre no segundo ponto alto nós vamos fazer um aumento, ó. 3 correntinhas, ó. Vamos fazer aqui um ponto alto no próximo e mais um ponto alto também em cima, né, do segundo ponto alto. Uma correntinha de separação, vamos pro próximo, né, motivo, ó, no próximo, um ponto alto em cima do primeiro e em cima do segundo, 2. Uma correntinha de espaço, passamos para o próximo motivo, um ponto alto no primeiro e em cima do segundo, 2. Essa base, pessoal, é uma base muito simples, né? Usada em vários modelinhos de suplá que a gente tem por aí. Talvez vocês já até conhecem, né? Já sabem fazer. Se você, né, já está um pouquinho mais avançado no crochê, você pode fazer 4 carreiras dessa aqui, tá? Vamos ter apenas mais um aumento para poder estar fazendo essa peça. Quando eu fiz essa peça a primeira vez, eu fiz o total de 5. Mas como eu estou aproveitando uma encomenda para poder estar fazendo a videoaula, a minha cliente pediu a base um pouquinho menor, então eu tirei uma carreira. Mas você pode fazer, né, de várias formas. Você pode fazer com 4, você pode fazer com 5, 6, 7, a quantidade de carreiras que você quiser. Eu vou fazer até a 4ª apenas, ok, pessoal? Mas vocês podem aumentar a carreira caso vocês queiram, ó. Uma correntinha, um ponto alto e no próximo 2. Vamos continuar fazendo a nossa carreira de aumentos, né? Ficando com 3 pontos altos até fecharmos a nossa carreira, finalizarmos a carreira, toda a nossa volta. Vamos lá, pessoal? Você façam a sua aí e eu também vou fazer a minha aqui e a gente volta
no final. Finalizei aqui, pessoal, minha terceira carreira. Vamos fazer, né, aqui, ó, vamos fechar a carreira aqui. Já fiz uma correntinha e vamos aqui na terceira correntinha e vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Ó, como tá ficando. O seu tá ficando assim também, pessoal? Vamos lá. Vamos subir 3 correntinhas, lembrando que essa é a última carreira, tá? E vamos continuar fazendo nossos aumentos. 3 correntinhas como um ponto alto. No próximo, um ponto alto, ó. Um ponto alto. Aqui no próximo, 2. Os aumentos, pessoal, é sempre no último ponto. Olha, fiz aqui as 3 correntinhas no primeiro, no segundo, um ponto alto sozinho. E no último ponto alto da carreira anterior, o aumento de 2. Se você vai seguir carreira, você também vai continuar fazendo isso. Vamos dizer, ó, um ponto alto no primeiro, 2 no segundo, 1 no segundo, 1 no terceiro, e quando você chegar no quarto, você faz o seu aumento. Eu vou fazer essa aqui, vai ser a minha última carreira. Mas se você deseja fazer uma peça maior, você vai continuar seguindo essa mesma forma de aumentos, ó. Uma correntinha, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e no meu último ponto alto, 2. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no primeiro, um no segundo, e no terceiro, 2. Vamos estar fazendo dessa forma, seguindo carreira durante toda a nossa volta, tá? E nos encontramos no final. Pessoal, cheguei aqui ao final da nossa quarta carreira. Eu vou fazer o arremate agora, tá? Ó, uma correntinha. Vamos unir carreira aqui, novamente, na terceira correntinha, ó. Fiz o meu ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Vou cortar o meu fio, ó. E já vou fazer o arremate, ó. Fiz aqui, tirei, ó. E eu vou passar o meu fio aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Entre a primeira e a segunda, ó. É assim que eu faço o meu arremate, ó. Ó, entrei aqui, ó. E vou puxar o meu fio. Ó, puxei aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Puxei. Vou fazer um nozinho. Vou separar os 2 fios. Separei aqui os 2 fios e vou dar um nozinho, ó. Vou pegar aqui uma parte atrás, ó. Não dá pra ver, que fica mais disfarçado. E vou dar os 2 nozinhos, sem apertar muito, né? Pra não atrapalhar em nada, ó. Mais um nozinho. E aqui o meu nozinho. Já vou aproveitar aqui também, ó, pra poder dar um nozinho, pra não soltar mais. Ó. Vou separar as duas partes aqui também. Ó. Puxar bem. Vou colocar aqui, ó. Tá por debaixo de um fio. E vou dar o meu nozinho, ó. Dei aqui o meu nozinho, né? Depois a gente vem e passa um pouquinho de cola. Vamos dar continuidade, pessoal? Pessoal, agora nós vamos dar início com o fio verde, tá? Você pode usar o fio que você quiser. Use a sua criatividade.
E fica, né, no lugar de uma folhinha, como se fosse uma folhinha, por isso que eu uso a cor verde. Mas você pode usar aí o fio duna, o fio mesclado também, aquilo que for do seu agrado. Eu vou usar aqui o fio 6, tá? Da cor verde bandeira. Vou aqui fazer, né, o meu nozinho. Ó, fiz aqui a minha laçadinha. E vou vir agora em qualquer um desses espacinhos de uma correntinha, ó. Qualquer um você pode escolher. Eu vou colocar o meu aqui. E aqui dentro desse espacinho, vou fazer um ponto baixo. Ó, fiz o meu ponto baixo. Uma correntinha. Vou contar 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, vou entrar e vou fazer um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Ó. Um ponto baixo na separação, uma correntinha, e vamos aqui no terceiro ponto alto, em cima do terceiro ponto alto, e fazemos um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, mais uma correntinha, e vamos agora no próximo espacinho de uma correntinha e fazemos outro ponto baixo, uma correntinha, 1, 2, 3, entramos de novo no terceiro ponto alto, fazemos um lequinho, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo no próximo espacinho. Uma correntinha, 1, 2, 3. Vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Deu para entender, pessoal? Dentro de cada espacinho, ó, de uma correntinha da carreira de baixos, são feitos pontos baixos com uma correntinha. E no terceiro ponto alto do motivo, a gente faz um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, olha. Vou fazer mais um com vocês, tá? Ó, fiz o lequinho, uma correntinha, um ponto baixo no espacinho. Soltar o fio aqui, ó, uma correntinha para subir, 1, 2 no terceiro, um lequinho, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. E assim por diante, pessoal. Nós vamos ter no total de 12 lequinhos, tá? Separados por uma correntinha, um ponto baixo. Ó, eu vou fazer os meus aqui e você também faça os seus aí. Pessoal, finalizei aqui, ó, toda a minha volta, né? Fiz aqui a emenda no ponto baixo, deixa eu ver aqui, ó. Fiz aqui, né, o arremate, tá? Nem mostrei eu arrematando, mas aqui finalizei toda a minha volta. Fiz o arremate aqui no ponto baixo, tá? Fiz igual eu mostrei daquela outra vez. Pus meu ponto por baixo, né, o fio. Fiz aqui o nozinho. Depois eu vou estar passando uma colinha, né, pra poder ficar bem firme o meu arremate. Olha como que ficou, ó. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês a tá fazendo uma florzinha. Olha que bonitinha que ela fica. Então, a minha cliente, ela pediu a peça menor e pediu a florzinha maior, tá? Ela me pediu a florzinha maior. Da última vez que eu fiz pra ela, eu fiz ela a florzinha com fio Anne, mas ela quis que eu fizesse uma florzinha maior, por isso eu tô trabalhando com fio Duna, tá? E vou fazer aqui um miolinho com 2 fios da linha Anne, tá? Mas você pode fazer ela menorzinha. Eu gosto da pequenininha, tá?
mais, porque é uma pecinha pequena, uma pecinha mais delicada, mas se a cliente da gente pede, a gente faz o gosto dela, tá? Então, eu vou estar ensinando vocês a fazer com fio Duna, mas vocês podem estar fazendo com fio Anne ou com a linha Cleia, tá? Fica a gosto de vocês. Pessoal, peguei aqui o meu fio, a minha agulha é 1,75, mas você pode usar o fio da sua preferência. Vou fazer aqui o meu anel, ó, meu anel. Vou aqui, ó, fazer uma correntinha e um ponto baixo, ó. Fiz aqui o meu anel, uma correntinha e um ponto baixo. Vou fazer o total de 6 pontos baixos dentro do meu anel. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui o total de 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui, ó, o meu anel, ó, pra tá fechando o círculo, ó. E vou entrar dentro daquela primeira correntinha que a gente fez, ó. Que é, ó, ao lado do ponto baixo, ó. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, olha como que ficou meu 6 pontos baixos e um ponto baixíssimo em cima daquela primeira correntinha. Vou subir uma correntinha e no mesmo lugar, ó, onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer o total de 2 pontos baixos. 1, 2. No segundo ponto baixo, 2 pontos baixos. Ou seja, onde eu tenho um ponto baixo embaixo, eu vou estar fazendo 2. E vou ficar no total de 12 pontos baixos, ó. Próximo ponto baixo de base, mais 2. Ó. Próximo ponto baixo de base, mais 2. Próximo ponto baixo de base, mais 2. E no último, deixa eu ver aqui, pessoal, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. No último ponto baixo, mais 2 pontos baixos. E aqui no primeiro, um ponto baixíssimo, ó, para fechar o miolinho. Ou seja, na primeira carreira nós ficamos com 6 e na segunda carreira com 12 pontos baixos. Fiz aqui a emenda com ponto baixíssimo e já vamos cortar o nosso miolinho. Pessoal, cortei aqui o fio, ó. Vou trazer ele para trás. Ó, vou trazer ele para trás. Vou dar um pequeno nozinho, ó, com o fio de início e ó, o fio do início do miolinho, ó, tá vendo? E o fio que sobrou, nós vamos dar um pequeno nozinho, olha. E não vamos cortar. Por que que nós não vamos cortar? Porque nós vamos usar esse fio para poder estar amarrando a florzinha na nossa peça, olha. Nós vamos usar esse fio para estar colocando aqui, ó, a florzinha aqui. Então, a gente vai dar um nozinho, os 2 nozinhos aqui, mas não vamos cortar, ok? Vou pegar agora meu fio Duna, lilás, na cor lilás com branco, ó. Vou fazer, né, meu nozinho. Vou pegar aqui o meu miolinho e vou entrar dentro de qualquer ponto baixo. Entrei aqui, ó.
Fiz uma correntinha e vou no próximo ponto baixo, ó, próximo, e vou fazer dentro dele 4 pontos altos. 1, 2, vou soltar fio, 3, 4. Se você fizer com fio mais fino, você pode fazer mais pontos altos, tá? Eu fiz apenas 4, por quê? Porque o fio Duna é um fio mais grosso, ó. Eu vou passar a minha agulha para trás, ó. Para trás dos 4 pontos altos. E vou sair aqui, pessoal, entre o terceiro e o quarto ponto alto que a gente fez, ó. Entre o primeiro e o segundo, no caso, ó. Passei a minha agulha para trás e saí aqui entre o primeiro e o segundo ponto alto. Vou passar pela frente do primeiro ponto alto, ó. Pela frente, olha. E vou fazer um ponto baixíssimo, olha, virando ponto pipoquinha. Deu para entender, pessoal? A gente faz um ponto pipoca, ó. Mais uma, 2 correntinhas. Vou fazer mais uma, 3. Vou ir no próximo ponto baixo de base, ó. E vou fazer um ponto baixo. Mais uma, 2 correntinhas. Próximo ponto baixo de base, que é o do nosso miolo, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. De novo, passo a minha agulha para trás, ó, para trás dos 4 pontos e vou entrar aqui, ó, por cima, ó, entre o terceiro, entre o primeiro e o segundo ponto, olha. Pera aí, deixa eu arrumar minha câmera, ó. Entre o primeiro e o segundo. Passo por cima do primeiro, saio por trás novamente, ó, e puxo fazendo um ponto baixíssimo. Fazendo, né, e virando pontinho pipoca. Se vocês não conseguirem entender bem, né, vocês podem estar visualizando outras aulas que ensinam a fazer florzinhas com flores pipoca, tá bom, pessoal? Como eu disse, é a minha primeira videoaula. Pode ser que vocês não entendam bem, mas me perdoem as falhas, que eu tô dando o meu melhor, tá? Fiz aqui 2 correntinhas depois do ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixo no próximo, vou fazer mais 2 correntinhas. No próximo, vamos repetir o nosso ponto pipoca, ó. 4 pontos altos, ó. Quatro pontos altos. Vou passar por trás e vou sair aqui, pessoal, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Que nós acabamos de fazer. Eu vou sair aqui, ó, entre o primeiro e o segundo. Vou passar a agulha aqui, ó, pela frente e vou sair aqui atrás de novo para poder estar fazendo ponto baixíssimo, ó. Passei por trás, entrei entre o primeiro e o segundo, passei pela frente do primeiro e fiz um ponto baixíssimo, famoso ponto pipoca. 1, 2, 3. Um ponto baixo, ó, ponto baixo no próximo, 1, 2, próximo ponto baixo, de novo, 4 pontos altos, passo por trás, saio entre o primeiro e o segundo, passo com a agulha na frente do primeiro, saindo por trás, ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Ó, o próximo ponto. Soltando o fio. Ó, já temos aqui total de 4 pétalas, ó. 1, 2. Ó,
Vamos pro próximo, fazer o total de 4 pétalas novamente, 4 pontos altos. Passo por trás, saio entre o primeiro e o segundo, levo o primeiro para trás, ponto baixíssimo. 1, 2, 3, próximo ponto baixo. Ó. Sobrou um ponto baixo apenas, ó. Vamos subir 2 correntinhas. E vamos fazer o nosso ponto pipoca aqui no último ponto baixo restante. Ó. Entra pelo primeiro, passa a agulha para trás de novo. Ponto baixíssimo. 1, 2, 3. E agora eu vou entrar aqui, ó, no mesmo espacinho onde a gente começou, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou arrematar, cortar, ó. Ó. E vou dar passando meu fio para trás. Ó, vou fazer o nozinho. E depois eu vou fazer o corte, pessoal. Vamos tentar recapitular. Fizemos o miolinho, um ponto baixo, né? Já com fio Duna. Nós temos 12 espacinhos, né? Um ponto baixo. E entre um ponto baixo e outro, nós temos um pontinho pipoca, tá? Ó, 4 pontos altos, faz o pontinho pipoca, mais 2 e um ponto baixo no próximo, olha. Já tenho aqui 2 florzinhas, tá? Nós precisamos do total de 6. Você faça as suas 6, eu vou fazer as minhas 6 também, no restante. E depois a gente volta para poder tá, né, colocando as nossas florzinhas aqui no porta-xícaras, ok? Pessoal, acabei de fazer minhas 6 florzinhas. Como eu disse no início, né? A gente deixa o fio da linha amarela, tá? Dá um nozinho, mas não corta, porque a gente vai precisar dele para poder dar um nozinho da florzinha na peça, ó. O fio roxo das pétalas a gente pode cortar, mas o fio amarelo que a gente dá um nozinho, tá? Que é o miolinho, a gente não corta porque a gente usa ele para poder colocar, prender a florzinha na nossa peça. Onde que a gente vai colocar essa florzinha? A gente vai colocar essa florzinha entre um lequinho e outro. Tá vendo aqui? Um leque, outro leque. E tem esses 2 espacinhos, ó, entre um leque e outro, ó. Entre um ponto baixo e outro, temos 2 espacinhos, olha. E aqui na nossa florzinha, nós temos 2 fios que a gente amarrou. Que foi do início, né, do miolo. E quando a gente finalizou o miolo, também sobrou mais fio. Nós amarramos os 2 e sobrou esses 2 pedaços aqui, que eu disse para não cortar. O que a gente vai fazer? Um fio, né? Um dos fios do miolo a gente coloca num buraquinho, ó. E a outra parte do fio a gente coloca do outro lado, olha. Ó. Estão vendo aqui? Passei um fio por um lado, né? Da parte de cima para a parte de baixo. E do outro lado passei o outro fio da parte de cima para a parte de baixo. Vou colocar aqui, vou puxar para a flor ficar bem rente, ó. E vou fazer o meu nozinho. Apertar bem, ó. E vou arrematar.
Olha como ficou. Aí a gente tem o próximo. Nesse próximo a gente não vai fazer. Vai pular um, né? Ó, um espacinho e vai para os outros próximos 2 espacinhos. Pegamos mais uma florzinha. Daí, né, os nozinhos da pétala que a gente não cortou, vamos fazer da mesma forma. Coloca um de um lado, ó, entre um ponto baixo e entre o ponto baixo tem um espacinho e outro espacinho, entre um leque e outro. Coloca o fio e do outro lado o outro fio, ó. Passa para a parte de trás, ó. Peraí que um veio errado, ó. Passa para a parte de trás, olha. Tá dando para entender? Dá um nozinho, mais um nozinho, ó, e arremata. Já temos aqui 2 florzinhas, ó. Vamos fazer mais uma. De novo, ó, o nozinho que a gente não arrematou das florzinhas, né? Salta um espacinho, vem pro próximo, ó. Esse aqui a gente não faz, vem pra esse. 2 fios, um de um lado do leque e o outro do outro lado do leque. Dá um nozinho. Dois nozinhos bem firmes. Corta. Ó. Vamos terminar a peça. Você termina a sua aí. E eu vou terminar de colocar minhas florzinhas aqui e a gente volta. Finalizei aqui minha peça, pessoal. Olha. Lindeza que ela ficou. Coloquei as minhas 6 florzinhas. Ó. E assim ficou a nossa peça, pessoal. O que vocês acharam? Gostaram? Conseguiram fazer? Ficaram com alguma dúvida? Como eu disse, qualquer dúvida pode deixar aqui para mim nas mensagens, tá? Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Ou pode também mandar mensagem para mim no Instagram, @SaraSilvaCrochê, Sara Emanuele Pereira Silva. Vou deixar, pessoal, o meu Insta aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado da minha primeira videoaula. Obrigada a você que me acompanhou por aqui. Se fizer essa peça e quiser me marcar no meu Instagram, eu vou ficar muito feliz. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal.